Muito obrigado por você estar aqui em mais um vídeo do YoungCast. Esse canal está crescendo muito, mas nós podemos crescer ainda mais. Antes de seguir, é importante que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda bastante a construirmos mais conteúdos para você. Bom vídeo! Essa entrevista aqui, na verdade, Jacques, você já teria que começar apresentando, né? Porque Olá, tá virando dono já do Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o YoungCast, todo mundo vivo aí. Mais uma entrevista e eu já falei pra ele, eu falei assim, Jacques, tava conversando com ele agora, quando ele chegou aqui em Alphaville, e eu falando com ele, cara, que mistério é esse que tem nessa internet, que quando a gente se junta, falar pra você, eu tô cansado das pessoas me pararem na rua e falar assim, cara, eu vi o seu vídeo, eu vi o podcast, eu falei, com quem você viu? Eu já pergunto sabendo a resposta, com um pastorzinho lá que usa um boné, é quem? Aí, ó, o homem do boné aí, ó. Eu tô pensando até em começar a usar boné no podcast, porque isso deu muito certo. E usar boné é bíblico, não sei se você sabe. Usar boné é bíblico? É, ué. Sério? Não é que é bíblico, mas assim, tá na Bíblia, né? Tá na Bíblia? É, porque quando os jovens foram lançados na fornalha, a Bíblia diz que nem o boné dele, nem o chapéu deles queimaram. É um acessório o boné, ué. Ai, pegou aí, nem o Milena. boné deles queimaram. E nem a roupa queimou, né? Que se queima a roupa, eles iam ficar nu, né? E nudez na Bíblia é vergonha. Uau! My friend, meu amigo Jackson Marques. Aqui estou, acá estou. Que alegria te receber. Eu sempre tenho esse coração grato. Você é um cara que, para esse podcast, fez uma grande diferença, né? Se nós dois juntos, quando a gente faz podcast, vai muito longe, eu sei que a grande porcentagem disso é pela ciência que Deus te deu, é pelo que Deus te entregou e é pela forma que você entrega isso com verdade e com sinceridade. A gente de fato alcançou a última entrevista do ano de 2024, mas o título dessa entrevista aqui já vai ser a melhor entrevista de 2025. E a Thumb Produção, ó, já pega. Não entre 2025 sem assistir essa entrevista. Assista essa entrevista antes de virar o ano. Muito obrigado, meu amigo. É um prazer te receber aqui. Eu estou muito contente. Ó, Não, agora o garoto é europeu, tá até com a leite. My God. Uma honra estar aqui, uma honra. Ele achou que ia sair dessa, hein, Milena? O homem agora tá europeu, Agora o homem colocou leite, o homem dimensão. tá... Eu tô vendo aí que tá viajando, Brasil e o mundo, Europa. A gente já cheia. viajava, né? A internet só tá conhecendo aquilo que a gente já fazia. Mas não nessa frequência. Sim, ou mais, sério. Ai, papai. Só que hoje as dimensões de alguns lugares é diferente, isso é verdade. É outro. Como você, antes da gente entrar, como você lidar com isso, o Jackson, de você estar em vários países e ver que você é um cara que saiu de uma comunidade simples, você é um cara de uma família simples e hoje você, de fato, alcança não só mais o Brasil, que o Brasil ficou pequeno pra você, o Brasil e o mundo. Então, cara, todo crescimento que você explica, então não foi Deus que te fez crescer. Uau. Qualquer crescimento que você consegue explicar, então não foi Deus. Porque quando é Deus, você não consegue dimensionar. E uma coisa extraordinária na Bíblia, Deus não trabalha com limite, ele trabalha com medidas. Então, eu jamais vou desfrutar das novas medidas enquanto eu não saio das medidas velhas. Às vezes as pessoas estão tão aprisionadas ou tão apegadas às medidas velhas que ao invés de elas se tornarem medidas, acabaram se tornando prisões. Então ele não consegue romper para ir para o próximo nível porque ele está namorando demais as medidas passadas. E Deus, para cada estação, tem uma nova medida. Deus, para cada nova estação, tem uma nova medida. Hoje talvez você não consegue vestir roupa que você vestia há 30 anos, 20 anos atrás, 15 anos atrás, 10 anos atrás. Porque medidas velhas não podem caber no seu presente. Uau. Para cada estação, Deus tem uma medida nova. Então, por exemplo, Ezequiel está andando, a Bíblia diz que ele viu um varão de branco, o varão estabeleceu uma medida para ele, 1000 côvados, 500 metros. Água no tornozelo, mais 1000 água nos joelhos, mais 1000 água nos ombros e mais 1000 águas que só iam a nado. Ir a nado quer dizer que é um lugar profundo, né? Ninguém começa no profundo, começa no raso. Toda vez que você começa no profundo, você morre afogado. E aí ele vai andando, e na medida que ele vai andando, as águas vão? Submergir. Não é a água que sobe, é o profeta que desce. Porque toda vez que você chega na piscina, não é a água que está subindo, não, é você que está descendo aí. Porque toda vez que você desce, as medidas sobem. Toda vez que você sobe, a medida desce. E qual é a graça de ser profunda? Que quando você é profundo, pessoas rasas não te tocam. A profundidade tem um detalhe, ela te esconde, ninguém te vê. Mas pessoas rasas também não te tocam.
Só que aí é um perigo, que quando você se torna profundo, você tem que ser humilde, né? Porque a soberba te arranca do trono. Quanto mais profundo, maior Mais é a humilde. exigência da humildade. É isso aí, porque Jesus foi o maior de todos, foi o mais humilde de todos. Jesus sabia tudo e vivia como se não soubesse nada. Hoje tem gente que não sabe nada e quer viver como se soubesse tudo. Entende? Eu não tenho que mostrar o meu conhecimento com recheado de soberba. Quanto mais você sabe, mais humilde você tem que ser, cara. Por quê? Porque a humildade é uma chave que abre a porta que os arrogantes fecharam. A humildade promove. Vai ter lugares que vai ter pessoas que têm muito talento, mas tem pouca humildade. Vai estar no mesmo nível. E vai ter gente que não tem muito talento, mas tem muita humildade e Deus promove. Não, por que fulano foi? Eu tenho mais que ele. É, você tem mais que ele, mas o coração dele é melhor do que o seu. E a Bíblia diz que ao soberbo Deus abate. E ao humilde Deus exalta. A exaltação, a chave da exaltação, a exaltação é uma porta. E o nome da chave se chama humildade. A humildade, então, de fato, ela continua sendo, não só para o cristão, mas para o ser humano, ela continua sendo um dos principais fatores que todo ser humano deve carregar. Tem que ser humilde em todo momento. O talento abre porta, mas só a humildade mantém portas abertas. Com talento você vai longe, com talento você vai rápido, mas com a humildade você vai mais longe. Jesus falou assim, ó, aprendei de mim que sou manso e humilde. Mansidão e humildade caminham juntos. Você pode ser o maior de todos, mas se você não é humilde, você é o pior de todos. A humildade é a irmã da gratidão, irmão. Quanto mais humilde você for, mais você tem que expor isso. As pessoas precisam olhar para você e enxergar, porque Cristo, Jesus, quando veio à Terra, a liderança de Jesus não foi só para gerar cópias, foi para inspirar pessoas. O maior líder é aquele que inspira pessoas. Uau. E uma das coisas que Jesus mostrou sobre a questão da inspiração é a sua humildade. A humildade atrai, irmão. É bonito demais ser humilde. Quando você chega em lugares que as pessoas estão armadas, a humildade é uma chave que vai quebrando qualquer bloqueio. Quando você assusta que não, você está sentando em mesa de rei. Como aqui que eu estou fazendo aqui? A humildade te levou lá. Ela é um elevador, né? Quem é humilde não desce, quem é humilde só sobe. Todo cara que soberbo, que cresceu demais, a soberba governou seu coração, ele caiu. Caiu. Lúcifer caiu. Nabucodonosor caiu. Saul caiu. E todo cara que foi humilde, Deus colocou ele lá em cima. José humilde, Deus levantou. Jesus foi humilde, até a morte levantou. Então a humildade é uma chave. Guarda isso. Os irmãos de Davi tinham aparência de rei, nome de rei, jeito de rei, estilo de rei, mas não tinha o coração de rei. Já o Davi não tinha aparência de rei, não tinha nome de rei, não tinha jeito de rei, mas tinha um coração. Tanto que Deus falou, não atente para a aparência. Eu olhei primeiro pro coração. Porque a humildade não tem a ver com o que você tem pro lado de fora. Porque hoje, eu sei que talvez alguém vai ficar chateado que eu vou dizer, mas eu acabei descobrindo que tem um monte de pobre que também é soberbo. Que a gente acha que não, fulano é rico e é soberbo. Não, não, não. Tem muito pobre que é soberbo. E outra coisa, as pessoas falam assim, nossa, dá dinheiro pra ele que você vai revelar quem ele é. Dinheiro não revela quem você é, não. Fama não revela quem é você, não. Então entrega poder pra ele que vai revelar quem ele é. Poder também não revela quem você é. O que revela quem você é a oportunidade. Traz a oportunidade pra ele. Pegando. É, ué. Uau. Ah, não, o poder vai revelar quem ele é. Não, não, não. É a oportunidade. A oportunidade. Talvez tem gente que o poder não seduz, mas a oportunidade... Yes. Entende? Então a oportunidade vai revelar se o cara é de bom caráter, se o cara é de verdade ou de mentira, se o cara é honesto ou não. É a oportunidade. Entrega a oportunidade na mão dele, ele vai revelar o caráter dele. As pessoas acham que a verdade... Porque assim, hoje tem muita gente falando... Posso falar isso? Vai. Tem muita gente falando verdades públicas e vivendo mentiras ocultas. Em algumas igrejas a gente tem que pregar salvação para quem é ímpio e libertação para quem é crente. Meu Deus. Um monte de gente pregando sobre libertação, mas ainda não foi liberto. E aí, tem mais gente presa na rua hoje do que dentro das cadeias, dentro das penitenciárias. Porque a maior prisão não está no corpo, a maior prisão está na mente. A maior prisão não está no corpo. A maior prisão está na mente. Está na mente. Entende? Então a ideia de Deus não é te libertar por fora, é te libertar por dentro. E Deus não quer libertar você do pecado, Ele não quer libertar você da masturbação, da prostituição. Deus só quer libertar você de você mesmo. Porque se Ele libertar você de você mesmo, nenhuma outra prisão é capaz de te deter. Entende? Jesus não é o homem do cadeado, Ele é o homem da chave, mano. Ele não te achou livre pra te fazer preso. Yes. Ele te encontrou, foi preso pra te fazer livre, cara. O gadareno estava preso. A Bíblia diz que eles... Posso falar isso? Vai. Colocava corrente nele, a Bíblia diz que ele arrebentava correntes. Então ele estava livre. Não, não, não. Ele arrebentou as correntes, estava lá de fora, mas não conseguiu se safar das prisões, estava do lado de dentro. Ele arrebentava a corrente e ainda continuava preso. Ele quebrava os grilhões e ainda continuava preso.
Aí um dia Jesus chegou, a Bíblia diz que ele saiu correndo, porque a Bíblia diz que ele vivia entre sepulcros. Sepulcro não é lugar de coisa morta? Sim. Então, todas as vezes que você está aprisionado, a primeira coisa, você só vai ficar perto daquilo que já morreu. Quando Jesus desceu do barco, ele saiu correndo para Jesus. Ele estava perto dos mortos, perto dos sepulcros. Quando Jesus desceu do barco, ele saiu correndo para ele. Por que ele correu para Jesus? Porque ele estava perto dos mortos. Quem apareceu? A vida. O problema, Yang, não é você estar no ambiente. O problema é quando o ambiente está dentro de você, mano. Você pode estar num lugar onde está cheio de gente depressiva e você continua alegre. Você pode estar num lugar onde está gente querendo suicidar e você querendo viver, ué. Não permita que o ambiente que está em sua volta contamine o seu interior. Mas permita que a graça que está no seu interior transforme o ambiente onde você está inserido. Não deixe o exterior influenciar no interior. Se ele vai roubar a sua alegria. E quando você perde a alegria, você perdeu o vinho da graça. Davi falou, Senhor, torne-me a dar a alegria da sua salvação. Não tem como ser salvo e não ser alegre. Eles falam que santidade tem a ver com a aparência de rosto fechado. Isso é besterol, irmão. Santidade não tem a ver com a sua aparência. Santidade tem a ver com a sua essência. Por isso que santidade sem caráter é hipocrisia. Só tem uma maneira de você ser parecido com Deus. Ele não falou, seja glorioso como eu sou glorioso. Ele não disse, seja rico como eu sou rico. Ele não disse, seja grande como eu sou grande. Mas está escrito, seja santo. Como eu sou santo. Santidade é o padrão que Deus estabeleceu para a igreja. Você pode ter posição, mas se não tiver santidade, você está fora. E santidade não é um desejo, santidade é um chamado. E ele vos chamou para a santificação. Se tiver 3 águas, uma água suja, uma água mais ou menos e uma limpa, qual que você vai usar? A limpa. Deus também. Yes. Sede santos como eu sou santo. É isso aí. Quer ser parecido com Deus? Seja santo. A maior prova que você demonstra que ama a Deus não é carregando a Bíblia. A maior prova que você ama a Deus não é você entregando dízimo e oferta. A maior prova que você ama a Deus é você ser santo. Yes. Porque a santidade é um nível de renúncia. E dá para ir mais fundo? Vai. Quando você obedece, Deus te promove. Quando você desobedece, Deus te remove. Quem desobedece, Deus remove. E quem obedece, Deus promove. Algumas pessoas Deus vai esconder para não perder eles. E outras pessoas, eles mesmos vão se esconder porque o pecado foi uma areia movediça. Eles atolaram tanto que o pecado escondeu eles, sumiram. E o pecado é tão grave que o pecado fere a santidade. O pecado é o câncer da alma. O pecado é o que atrasa as promessas. O pecado é o que te faz andar para trás. E a santidade é o que te faz voar, andar para frente. A santidade te faz andar para frente. Olha, olha só, a Bíblia diz, chama ele de Espírito Santo. Por que é o Espírito Santo? Porque Jesus é um noivo. Sim. Quando Jesus subiu para o céu, ele não deixou um livro para nós, ele deixou uma carta de amor. O noivo deixou a carta de amor. Se você quiser saber qualquer coisa sobre o noivo, vai para a carta. A carta é para revelar o coração do noivo. Quer saber sobre o noivo? Vai para a carta. O mundo inteiro está aguardando a Terceira Guerra Mundial, é ou não é? Sim. A igreja não aguarda a Terceira Guerra Mundial, a igreja aguarda um casamento. O noivo está vindo. A igreja não aguarda uma guerra, a igreja aguarda um casamento. O noivo está vindo. O noivo está vindo. E detalhe, você já viu que quando a noiva está entrando, você já viu a noiva entrar sozinha? Jamais. Não. A noiva vai vir trazida por alguém. Sempre acompanhada. E alguém de um caráter que a noiva confia. Sim. Quem vai conduzir a noiva é o Espírito Santo. Uou. Só que Meu quando a Deus. noiva tá vindo de lá pra cá, no casamento do Ocidente, que é o nosso, o noivo vem primeiro. E quando a noiva tá vindo, o noivo não fica esperando ela aqui. Ele volta pra encontrar com ela. Você tá aí? É o encontro. Você tá aí? E eles se encontram aonde? Não é lá na porta da igreja. Não é no altar. Eles se encontram aonde? No meio. No meio, o noivo vai lá, abraça a noiva e conduz ela de volta ao altar. Quando a última trombeta soar, Jesus não vai descer no Brasil para buscar a igreja. Ele virá até as nuvens, até a metade. A igreja subirá até a outra metade. Nós encontraremos com ele nos ares e ele nos levará para a Nova Jerusalém. Jesus vem. O cristão, ele deve ter, Jackson, sempre essa consciência de que cada dia que passa o noivo está mais próximo. Yang, a maior tragédia é quando eu sirvo a Deus com medo de ir para o inferno.
Olha o peso dessas palavras. A maior tragédia é quando eu sirvo a Deus por medo de ir ao inferno. Porque quando você serve a Deus com medo de ir para o inferno, significa que você está cego a ponto de não enxergar a luz do caminho dos céus. Ao invés de você focar em preocupar de ir para o inferno, você só tem que amar a Jesus, porque através do amor dele é o caminho que te leva para o céu. O amor de Jesus é um elevador para te levar às alturas. Eu não tenho que ter medo de ir pro inferno, não é? Porque na cruz, Jesus não foi pra cruz por causa de medo. Ele foi pra cruz por causa do amor. Eu não tenho que ter medo de ir pro inferno, não. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu tenho que ir feliz porque eu tô indo pro céu. Se a trombeta só agora, bora, maranata. Mas muita gente serve a Deus com medo de ir pro inferno. E quem serve a Deus com medo de ir pro inferno é porque não tem certeza da sua salvação. Meu Deus. Porque quando você tem certeza da salvação, é um passaporte. Quando você vai viajar, eles querem o documento. Sim. O documento é a prova que você é uma pessoa legal, que mostra a sua identidade. E hoje no Brasil nós estamos com problemas sobre identidade. É por isso que tem muita gente copiando as outras. Porque a cópia só faz você esconder o original. Porque Deus não trabalha com plágio. Sim. Eu trabalho com o original. Só que enquanto você não souber o que funciona na sua mão, você vai desejar aquilo que está funcionando na mão dos outros. E vai ter coisa que vai funcionar na mão dos outros que não vai funcionar na sua mão. E vai ter coisa que vai funcionar na sua mão que não vai funcionar na mão dos outros. É por isso que quem não tem autenticidade sempre vai pegar emprestado. Quem não tem autenticidade sempre vai pegar emprestado. Porque quando o conteúdo acaba, você começa com as polêmicas. As polêmicas é só para substituir o espaço que o conteúdo falhou. Não tem mais conteúdo, vamos colocar polêmica. Entende? E no reino de Deus, os discípulos um dia estavam brigando para ver quem era maior do que o outro. É a briga mais imbecil que existe. Porque quando você luta para ser maior do que os outros, revela que você é menor do que todos. Deus não te chamou para ser maior, não é? Aí os discípulos brigando. Quem é maior? Jesus falou assim, ó, o maior no reino é quem serve. Você já viu as pessoas brigam por causa de público? Você nunca vai ver ninguém brigar para servir. Você não vai ver ninguém brigar pra servir. Eles brigam por causa do microfone, eles brigam por causa do púlpito, eles brigam por causa da massa humana, mas ninguém briga pra servir. E o lugar maior no reino não é quem prega. O lugar maior no reino não é quem canta. O lugar maior no reino é quem serve. O maior lugar no reino é o lugar de quem serve. É isso aí. Porque Jesus foi o maior de todos e foi o maior servo de todos. Serviu com sua habilidade, serviu com a sua presença, serviu com a sua sabedoria, serviu com a sua cura. Chegou uma hora que ele falou, quer saber? Vou servir com a minha vida. Quem não serve pra servir não presta nem pra viver. Meu Deus. Servir não tem a ver com as suas habilidades, tem a ver com o seu coração. Servir é o seu chamado, irmão. Servir é a oportunidade que Deus te dá de voltar à mesa. Servir é Deus te movimentando. Entende? Então líder não é aquele que manda, líder é aquele que serve. Que serve. Que se tá mandando é porque não é líder. O líder não manda, né? O Ele líder serve. não diz vai, o líder diz vamos. Vamos, boa. Vamos juntos. Isso aí. Por isso que a maioria das tempestades, Jesus falava assim, ó, vamos pro outro lado. Não é? Isso aí, forte isso aí. Jackson, eu tava lendo essa semana, cara, e eu fiquei, assim, muito impactado com a história de Enoque, né? Como pode um homem sendo homem virar tão íntimo e próximo de Deus, ao ponto de Deus olhar para esse homem e dizer, ó, você está mais aqui do que lá, então fica aqui comigo. Isso aí. E tomou para si. Cara, olha, andar com Deus é um mistério, porque quando você anda com Deus, você já percebeu que a intimidade é um negócio maluco? Sim. Quanto mais próximo da pessoa, mais as características da pessoa você tem. Sim. Se aproximou demais, você começa a ter as manias da pessoa, o jeito da pessoa, porque você está íntimo demais. E a vida de Enoque é extraordinária, porque a Bíblia diz que ele andou com Deus, ele decidiu andar com Deus, ele não foi obrigado, ele que quis. Andar com Deus não é obrigação, é uma decisão. Deus não vai te obrigar a andar com ele, não. E aí a gente fala o quê? Ah, que Jesus andava com prostituta, que Jesus andava com beberrão. Não. Jesus não andava com beberrão, não. Era eles que andavam com... Foi eles que teve a oportunidade de andar com Jesus. Foi Jesus que andava com eles, não é? Foi eles que... Vocês não estão aqui. E aí é lindo, né? Que Jesus andou com mau caráter, mas não foi mau caráter. Jesus andou com ladrão, mas eles andaram com Jesus e Jesus não pegou o caráter deles. Ele estava próximo de... Entende? A falta de mau caráter dos outros não vai determinar o seu. Você pode estar do lado de gente desonesta e você continuar honesto. Porque a luz é para refletir no escuro, irmão.
não na luz. A luz reflete no escuro. É isso aí. Esse é o papel da igreja, né? Luz do mundo. É isso aí. É melhor ser um palito aceso do que um farol apagado. É melhor ser um palito aceso do que ser Cada vez que ele vem mais. É melhor ser um palito aceso do que um farol apagado. Por quê? Por quê? O farol pode ser grande, mas se ele ilumina, não ilumina, não serve pra nada. Porque no escuro, um palito pode fazer você se tornar referência. Acendeu ali, acendeu aqui, acendeu ali. E sabe o que é o mais rico de tudo? Que a fogueira, ela é acesa com palito. Deus pode estar usando você como um palito para acender corações apagados. Por isso não questione se você é pequeno ou o menor de um ambiente. Você pode ser uma referência nesse ambiente. Uau. É isso aí. É isso aí. E referência não é grande não, referência é pequena, cara. Mas te dá direção. Cara, Jesus falou assim, ó, eu sou o caminho, não sou? Yes. Só que todo caminho precisa de um mapa para chegar até ele, sim ou não? Sim. E todo caminho, quando você está nele, você vai encontrar algumas placas para direcionar a direção do caminho. Yes. Então, o mapa para o caminho é a Bíblia. Interessante. O mapa para o caminho é a Bíblia. E nós não somos o caminho, mas Deus pode nos usar como placas. Porque a função da placa é só apontar o caminho. É isso aí. A sua função no seu Instagram é para mostrar seu corpo, não é para mostrar sua beleza, é para apontar Jesus. As pessoas precisam olhar para você e não enxergar você. As pessoas precisam olhar, my God, enxergar Jesus através de você. Você não é o caminho, mas Deus pode te usar como uma placa, apontando para o caminho. Porque o centro do evangelho não é você. O centro do evangelho não é a sua denominação. O centro do evangelho não é o seu conhecimento. O centro do evangelho é Cristo. Só que hoje a gente tá brigando por causa de placa. Tá brigando por causa de espaço. E a gente tem que tocar a cidade. Porque senão fica guerra de tronos. Cada um querendo ser maior que o outro. E a Bíblia diz que o reino dividido não prospera. Por que as igrejas não prosperam? Porque estão divididas. Divididas. E a divisão é resultado de um coração divisor. E quem divide é Satanás. Quem divide é Satanás. Por isso que na multiplicação dos pães, Jesus não dividiu os pães. My God. O texto diz que ele partia. Partir vem de impartir, de compartilhar. Por que ele não divide? Porque toda vez que você divide, você quer a maior parte. Mas toda vez que você compartilha, as partes são iguais. Nunca divide nada. Porque toda vez que você dividir algo de Deus, pode ficar tranquilo que alguém vai dividir algo que é seu. O que é de Deus não se divide, se compartilha. Na mesa de Deus ninguém passa fome. Quando ele te chama pra sair, ele paga a conta. Ninguém passa fome na mesa de Deus. Deus não trabalha com divisão. Não. Não. E acaba que quando acontece a divisão, começam as guerras. As tribos começam a entrar em guerra porque a divisão. E Deus não é tribal, Deus é global. Não podemos estar divididos, irmão. Engraçado, quando Jesus está na mesa, que ele pega o pão e parte, o primeiro pedaço que ele entrega é para Judas. Sim. Ele partiu o pão e entregou para Judas. Se ele entregou para Judas, tem 2 pontos. Primeiro, Judas não está longe. Se ele entregou para Judas, Judas não está longe. Está perto. Está perto. Segundo, Jesus declara, o que vai me trair põe a mão no meu prato. Para colocar a mão no seu prato, também não pode estar longe. Tem que ser muito íntimo. Então, às vezes você está achando que o Judas é quem está distante. Ele pode estar mais perto que você. O Judas está mais perto de você do que você dele. Isso é pesado. O Judas está mais perto de você do que você dele. E você só vai saber quem é o Judas, não é quando ele entra. Você só vai saber quem é o Judas quando ele sair. Porque todo Judas, antes de sair, ele vai deixar um sinal. O Judas foi lá e beijou ele. É um beijo mais frio da humanidade, sabia? É o beijo mais frio. Não tinha calor humano, não tinha calor. E aí ele beija Jesus, só que ele não vem de Jesus, ele vem de uma informação. Quem é o beijar ele? Precisa dar um sinal para revelar quem ele é. Porque Jesus era tão humilde que era parecido com todos. Meu Deus. Eu tenho que beijar pra você saber quem ele é. Senão você vai matar Pedro achando que é Jesus. Vai matar Tiago achando que é Jesus. Vou mostrar pra vocês quem ele é. E ele não tem indumentária de rei, não. Deixa eu ficar calado, senão vocês vão acabar me batendo. É porque hoje as pessoas estão chegando numa panca muito grande e não são ninguém. E Jesus, muito simples. Já para se fazer homem, deixa fazer homem como todos são. Eu não quero vir com ouro, com prata. Quero vir simples pra todo mundo saber, ó. É como nós. Entrou em cima de um jumento. Teve que beijar ele pra falar quem ele era, gente.
Poderia chegar num cavalo uma vez, num jumentinho simples. Essa do jumentinho é boa, né? Porque o jumentinho... Pra falar, essa do jumentinho é boa. O jumentinho tá preso e Jesus falou com os discípulos, vai lá e solta ele. E se alguém perguntar, fala assim, ó, Jesus mandou tirar ele porque precisa dele. Não sei quem prendeu e não sei onde ele estava preso, mas Jesus falou assim, ó, eu preciso dele. A palavra para alguém agora. Não sei onde você está preso, nem sei quem te prendeu. Meu Deus. Mas Jesus está dizendo, eu vou te soltar que eu preciso de você. Só que eu não preciso de você preso, eu preciso de você solto. Eu preciso soltar você do seu passado, eu preciso soltar você das suas dívidas internas, eu preciso soltar você das suas condenações. Eu preciso de você, mas solto. Foi lá e desamarrou. Desatou, né? Desprendeu. Trouxe o jumentinho. Gente, jumento carrega o quê? Carga. Carga, sim. Sim ou não? Sim. A carga mais leve que um jumento carregou na história... Meu Deus. Foi Jesus. Peguei. E a carga mais pesada que um homem conduziu foi a cruz. Uau. Então, é a única vez na história da humanidade que um jumento conseguiu carregar um cordeiro. Uau. A única vez na história que um jumento conseguiu carregar um cordeiro. Um cordeiro. Meu Deus. Gente, a voz de Deus é tão profunda que a Bíblia diz que a Eva estava viva e ouviu a voz da serpente e morreu. A Eva estava viva, ouviu a voz da serpente e morreu. O Lázaro estava morto. Ouviu a voz de Cristo? Quem que você está ouvindo? Cara, forte. Quem te gera vida? Ou quem te... My God. Para de querer ouvir todo mundo, irmão, e seja seletivo. Porque quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz, e não a carne. Porque nem todo mundo que fala aos seus ouvidos pode falar ao seu coração. Vai ter pessoas que vão falar aos seus ouvidos, mas você precisa ser seletivo, porque vai ter gente que você precisa separar para falar no seu coração. Tem muita informação que é só barulho. Gostei. Informações que geram barulho é porque não tem conteúdo. Não tem conteúdo. Isso aí. Não dá caminho, não dá direção. Ai, olha, eu já falei já, a minha irmã teve um problema de saúde, ela quase partiu pra eternidade, e um dia que eu fui visitar ela, eu voltei de lá e Deus me deu uma mensagem muito profunda sobre a questão de Eva. Você já percebeu que homem morre por causa de mulher? Já percebeu isso? Homem morre por causa Homem de morre por causa de mulher. Se ela falar, tá terminado, eu quero me matar, se não casar comigo, não casa com mais ninguém. Sim. Ué. Mas você já percebeu que mulher não morre por causa de homem? Sim. A mulher tem 10 filhos, o marido fala, tô indo embora, ela, bye bye. Mulher não morre por causa de homem. Por que mulher não morre por causa de homem, mas homem morre por causa de mulher? Porque quando Deus formou a Eva, Deus tirou de dentro do Adão. Deus tirou a mulher do lado de dentro do homem e fechou com carne. Não está escrito que Deus preencheu. Está escrito que ele tirou e fechou com carne. Então ficou um vazio dentro do homem que só a mulher pode preencher. Então, a mulher não morre o homem não morre. A mulher não morre por causa do homem, mas o homem morre por causa da mulher. A mulher não morre por causa do homem, mas ela morre por causa dos filhos. Sim. Por que ela não morre por causa do marido, mas ela morre por causa dos filhos? Por quê? Porque o marido não saiu de dentro dela, mas os filhos. Então, o homem saiu de dentro de Deus, Yes. A mulher saiu de dentro do homem. Sim. E os filhos saíram de dentro da mulher. A mulher morre por causa do marido? Não, ela morre por causa dos filhos. Uau. Por quê? O homem morre por causa da mulher, porque saiu de dentro dele. A mulher morre por causa dos filhos, porque saiu de dentro dela. Agora eu entendi por que Jesus morreu por causa de nós. Por quê? Porque saímos de dentro dele. O homem não é produto da ciência. O homem é uma ideia de Deus. Saímos de dentro dele. O homem é uma ideia de Deus. É. Por isso que a Bíblia diz que o homem é o sol e a mulher é a lua. José falou, eu sonhei com o sol e a lua e as estrelas. O sol é o pai, que é o luminar maior que governa o dia. Sim. E a lua, o luminar menor que governa a noite. Por isso que a aliança do homem é maior do que a aliança da mulher. Você já percebeu que o sol todo dia nasce no mesmo horário e se põe no mesmo horário? Sim. A lua não. Tem vezes que ela sai 7 da noite, tem vezes que ela sai 9 da noite. Quando ela atrasa é coisa de mulher mesmo. Faz parte. Mas você já percebeu que o sol não entra durante a noite, mas a lua entra durante o dia? Sim. Porque nós homens tem limite. As mulheres não. As mulheres resolvem a vida dela e não resolvem a nossa vida. Você já percebeu que as estrelas não aparecem durante o dia? As estrelas só aparecem durante a noite? Sim. Porque os filhos são mais apegados quem? A mãe.
Quando um menino machuca, qual é o primeiro nome que ele grita? A mãe. A da mãe. Sim. Agora, engraçado. O sol não aparece durante a noite, mas a lua aparece durante o dia. Mas a lua não brilha. Por quê? Ela respeita o poder do sol. Meu Deus. Ela tá aqui só tô aqui só pra enfeitar o céu. Tô aqui presente. Mas é seu não, momento. você tá aí? Eu não quero aparecer. E outra coisa. O sol todo dia nasce cheio e se põe cheio. A lua não. Ela tem fases. Tem dias que ela tá na minguante. Depois da minguante ela vai pra lua crescente. Depois da crescente ela vai pra lua nova. E depois ela termina na lua cheia. Na lua cheia a noite parece dia. Então, a lua representa a igreja. E o sol representa Jesus. Ele é o sol da justiça. A lua só tem o brilho por causa do sol. Vocês não estão aqui. Jacques, você falando sobre o sol e sobre a lua, eu fiquei pensando no universo. Porque o universo é uma perfeição. Tudo se encaixa. A ciência, quando vai estudar o universo, ela diz que se um planeta fosse centímetros para a esquerda ou para a direita, poderia não existir nada. O quanto o universo revela o poder de criação, o poder do Criador, chamado Deus, cara. Mano, assim, quando você pega a ciência e pega Deus, você entende que não é a ciência que gera ele. Porque a ciência é filha, mano. A ciência é filha. Ciência é filha. A Bíblia diz que ele é o pai da eternidade. Yes. Ele tá acima da eternidade. A eternidade é filhote dele. Ele não cabe nela. Você tá aí. A eternidade ela é limitada diante dele. Sim. Deus, ele é o para sempre. Antes que houvesse dia, eu sou. E sobre essa questão de orquestrar, Deus é o maestro do universo. Como pode o sol ter hora para sair e hora... Entende? Como pode Deus, o mesmo Deus que faz do céu cair chuva, é o mesmo Deus que do céu faz cair neve. Não tem como olhar para o universo e não reconhecer a obra de Deus. Quando eu olho para o céu, às vezes eu estou voando e vejo as nuvens, eu começo a chorar. E falo, a digital dele. Traduzindo, Deus é detalhe. Ele é perfeito. Deus é detalhe. Ele é perfeito. Tudo se encaixa. As estrelas no lugar certo. Cara, é uma loucura. É uma loucura. O que torna cada vez mais difícil você, por exemplo, entender um ateu, né? Um cara que não acredita em Deus. Que olha pra isso. Você pergunta para um ateu assim, você acredita nos faraós? Ele sim. Fala pra mim sobre a historicidade de Faraó, de Ramsés, do Egito. Ele vai falar assim, então, os faraós estavam ali em mais de 500 anos antes de Cristo. Então tá bom, você já falou que tem Cristo, então você já... Você já acredita em Deus. Acabou, irmão. Agora, Jacques, tempo. Qual é a importância do tempo na nossa vida? Como entender o tempo e como criar a consciência de que nós cansamos, mas o tempo não. Nós temos um tempo contado, mas o tempo ele sempre continua. Olha, as pessoas estão com o relógio no braço, mas estão fora do tempo. Yes. Elas carregam o relógio, mas estão atrasadas. Por isso que você vai ver que todo grande homem, ele carrega um relógio, porque para ele a vida é o tempo. É o tempo. Sim. Quem perde tempo perdeu o propósito. Você já percebeu que Deus nunca vai te colocar em um lugar pronto, fora do tempo? Que tem coisa na sua vida que não aconteceu porque ainda não chegou o tempo? Porque Deus usa o tempo como um ventre para te formar. Deus usa o tempo para te mudar, moldar e te mover. MMM. O tempo muda, o tempo molda e o tempo move. A maior tragédia de um homem de propósito é quando ele perde tempo. E qual é o maior inimigo do tempo? A distração. A distração rouba o seu tempo. Quando você está distraído, você está perdendo tempo. Porque a distração é uma arma silenciosa. Você já viu que os relógios, os ponteiros são de tamanhos diferentes? Sim. O ponteiro maior marca o tempo menor. O ponteiro menor marca o tempo maior. Mas eles estão marcando um tempo, cara. Que a questão não é o seu tamanho, é o tempo que você está marcando. Yes. O mais extraordinário é que os ponteiros se encontram no número 12. Sabia? Que é um alinhamento. É isso aí, porque biblicamente o número 12 é governo.
Por isso que a mulher do fluxo sofre há 12 anos e a filha de Jairo tem 12 anos. Ele cura a mulher e ressuscita a menina. Ele está dizendo, eu tenho um governo sobre a doença, mas tenho um governo sobre a morte. Uau. Ele multiplica 5 pães e sobra quantos cestos? 12. Ele está dizendo, eu sou governo sobre a multiplicação. O ponteiro maior marca o tempo menor. O ponteiro menor marca o tempo maior. E o mais extraordinário está aqui. É que você nunca vai ver o ponteiro girando ao contrário. Eles estão girando para o mesmo lado. O dia que você vê um ponteiro girando ao contrário é porque ele está sendo manipulado. E toda manipulação te tira do tempo. Tá regredindo. A manipulação para fazer você andar para trás. E quem anda para trás é Michael Jackson. A manipulação te faz andar para trás. A manipulação te tira do tempo. Pessoas que era para estar longe, era para estar voando, mas não estão porque a manipulação arrancou eles do tempo. Yang, meus amigos que estão aqui, Milena, Pedro, Eduardo, aqui o apóstolo. Gente, muitas pessoas não sabem, mas o que atrasou elas de viver o maior propósito da vida delas foi a distração. A distração é uma arma de destruição em massa. Tem mais jovem distraído que jovem ativo. O celular roubou a nossa mentalidade. O celular não traz revelação, ele traz informação. Você nunca entra no celular para ver um vídeo. Você entra no celular, vê 1, 2, 3, 4, 5, porque é um entretenimento. E Deus não está atrás de entretenimento. A informação que te faz pensar embaixo. Destravou, nos atrasou do propósito. Porque estamos distraídos. Uma águia não se distrai. Você já viu águia voar em bando? Não. Nunca vai ver. Porque águia, quem voa em bando é pombo. Águia não voa em bando. Ah, mas as pessoas estão me excluindo. Deixa excluir, irmão. A exclusão dos homens não anula a escolha de Deus. Talvez a maior prova que você foi escolhido é exatamente quando você é rejeitado. Ah, mas fulano foi embora, fulano me deixou, fulano me abandonou. Aonde você está enxergando a exclusão, Deus pode estar enxergando a separação. Deus pode estar te separando e você se sentindo excluído. Porque quem não conhece o homem da cruz vai mendigar amor. Então mendigando amor, que mendigando é um trono de carência. Porque quando você conhece Jesus, você não fica esmolando a atenção de ninguém, não é? Fica a atenção das pessoas, não. Todo mundo pode ir embora, menos Jesus. Todo mundo pode ir embora, menos Jesus. As pessoas podem te largar hoje, irmão. Você pode refazer a vida se Jesus permanecer no seu barco. Todo mundo pode sair, só Jesus que não pode sair. E se você chora por pessoas que estão saindo, se você sofre por pessoas que estão saindo, significa que a sua autodependência nunca está em Cristo, sempre está em pessoas. Você depende de uma palavra humana para se sentir bem, você depende do elogio para se sentir feliz, você depende de um fio-fio na rua para se sentir completa. Isso se chama trono de carência. Porque quando você conhece Jesus, ele te completa. A ponto de nada humano faz diferença. Se as pessoas forem embora, você não vai ficar morrendo por causa disso. A única pessoa que não pode sair é Jesus. Uou. Posso falar uma coisa muito pesada aqui? Uma coisa muito pesada. Você já viu que a águia é uma ave que voa muito alto? A águia não tem medo da chuva. A águia não tem medo do vento. A águia consegue entrar na água, pegar a presa e subir novamente. Quando um pombo molha, ele não voa mais. My God! Quando o urubu molha, ele não voa mais. Mas a águia não, ela molhada, ela continua voando. Yes. Não permita que gotas da mediocridade roubem o seu voo. Não permita que águas de baixo arranquem você dos lugares de cima. Agora, extraordinário. A águia é a única ave de todas que é casalo voando. Nenhuma outra ave é casalo voando. O urubu para acasalar pousa, a andorinha para acasalar pousa, o pombo para acasalar pousa, a águia não, ela tira onda, a casalo voando. Por isso que você nunca vai ver a águia tendo caso com galinha. Para que... Aquela de sempre. Para que eu quero descer, professor. Você nunca vai ver águia tendo caso com... Porque ela não se relaciona com quem não tem a mesma visão. Ela só se relaciona com quem tem a mesma visão. Ela só se relaciona com quem tem a mesma altitude. Ela só se relaciona com quem tem o mesmo nível de voo. Porque se você andar demais com galinha, você vai ficar comendo no chão. Se andar demais com pardal, você vai ficar andando embaixo. Uau. Ou seja, com quem você escolhe andar, fala muito sobre... Peguei. Mas essa águia tá andando no chão, andando muito com... Mordi a língua. Com pombo. Tá andando com pombo, tá andando com urubu. Tá andando tanto embaixo, perdeu o voo em cima. Yes. O vento balança ela, mas não tira ela do voo, mano. E outra coisa, a águia não come coisa morta.
ela só come a presa viva. Não come coisa morta, não. Por quê? A natureza dela é diferente. O urubu não come coisa viva. Só come coisa morta. É por isso que tem gente que só tá esperando você morrer para comer a carcaça. Meu Deus. Porque não tem vida para alimentar da vida que Deus colocou em você. São os abutres, os carniceiros, que esperam você cair porque eles alimentam da sua queda. Esperam você falhar porque eles alimentam da sua queda. Esperam você errar. E a diferença entre você e outros é que simplesmente o seu pecado foi exposto deles, não. Continua pecando, mas está escondido. Meu Deus. O urubu espera a presa morrer para comer a carcaça. A águia não come carcaça, ela só come coisa viva. E a palavra de Deus é viva. E se nós somos águia, você não tem que comer coisa de baixo, não, coisa morta, não. É só coisa de cima. É isso aí. Por isso que a Bíblia diz assim, ó: os que esperam no Senhor renovarão suas forças. My God. E subirão, não é como asas de pombo, não é como asas de pardal, é como asas como de águia. Correrão e não se cansarão, porque a águia consegue voar e ela não cansa. Pode estar chovendo, pode estar ventando, ela não cansa. E olha que coisa linda. No Velho Testamento, nós somos como a águia que sobe. No Novo Testamento, o Espírito é como uma pomba Que desce. que desce. My God. My God. É como a pomba que desce. Desce. Né? Isso faz, né, alusão a... Este é o meu filho amado a quem me compraz. É isso aí. A religião é ligando o homem a Deus. Religião vem de religar. Religar. É tentando ligar o homem a Deus. O reino de Deus é trazendo Deus aos homens. Por isso que Jesus não pregou religião. Ele pregou o reino. Yes. As pessoas enxergam Jesus como líder, mas a igreja enxerga ele como rei. E a pessoa mais importante do reino não é o chaveiro, não é o copeiro, não é o padeiro. A pessoa mais importante do reino é o rei. A palavra mais pesada é o rei. A presença mais aguardada é o rei. Por isso que quando José estava na cadeia, que o padeiro e o copeiro estavam lá, vale um amém. O padeiro e o copeiro foi preso. Porque Deus não tirou José da prisão para levar para o palácio de uma vez, mas tirou alguém que estava no palácio e trouxe para a prisão só para conhecer José. Porque Deus é um Deus de conexão. Posso ir mais fundo? Deus é um Deus de conexão. Posso ir mais fundo? Sabe qual é o problema do network no Brasil hoje? É que o network foi contaminado. As pessoas só fazem network com quem tem algo a gerar. Se você não tem nada pra gerar, ninguém vai fazer network com você, não? Quer? Faz não. Faz não. Só faz network Entra com quem fila. tem algo a gerar. Então Yes. Deus não trabalha com network, Deus trabalha com aliança. Porque network é eu tenho o que você quer e você tem o que eu quero. Aliança não. É eu não tenho nada, você não tem nada. A gente dá as mãos e decide caminhar juntos. Viu? Em alguns lugares o network se tornou uma banca de interesses e não de propósito. José está dentro da cadeia. Aí a Bíblia diz que os dois caras sonharam. O padeiro e o copeiro sonhou. Porque Deus nunca vai trazer alguém pro seu mundo que não tem o mesmo sonho. Deus não vai trazer pessoas para perto de você que tem pesadelo. Ele vai trazer pessoas para perto que sonha, cara. Os caras tá presos, mas tá sonhando. E você tá livre, tá tendo pesadelo. Eles estão presos, mas estão sonhando. Aí o padeiro sonhou e o copeiro sonhou. Contaram para José. José falou assim: não, daqui a 3 dias você vai ser reintegrado, o copeiro. E o padeiro, daqui a 3 dias você morre. Por que o padeiro tem que morrer e o copeiro tem que ser reintegrado e o copeiro não morre? Porque o padeiro mexe com pão. Pão fala da carne, a carne tem que morrer. O copeiro mexe com vinho, o vinho fala do sangue, o sangue não morre. Então José está preso do lado de 2 malfeitores, sim ou não? Sim. Do lado de 2 bandidos, sim ou não? Yes. Mas quando Jesus esteve na cruz, Ele estava... ele estava do lado de 2 malfeitores. Um que criticou Jesus, se deu mal. Mas o outro, hoje mesmo, estarás comigo. Inaugurou. Você tá aí? Então, José é uma tipologia de Jesus. Na prisão de José, um morreu e o outro viveu. E na cruz, um morte eterna e o outro vida eterna. José, ele traz uma lição. A gente pode dizer que a história de José, ela traz essa lição sobre nem sempre contar tudo para quem você acha que deve contar? Você pode contar tudo, só não pode contar a senha. Sabe por quê? Quando José contou o sonho para os irmãos, o texto diz assim, ó, e os irmãos odiaram. Sabe o que ele fez? E teve José um outro sonho. Vou repetir. Ele contou o sonho para os irmãos passou a odiar. Ao invés dele parar de sonhar por causa do ódio dos irmãos, ele falou, quer saber? E teve José um outro sonho. Qual o problema? Que quando a gente conta o sonho,
que os irmãos nos odeiam, a gente para de sonhar. Sonha de novo. Uau. Ele sonhou de novo, sonha de novo. Para de ficar preocupado com quem não gosta de você, irmão, e vai sonhar. Porque quem dá o sonho é Deus e quem vai realizar não é você, não é Deus. Dá pra ir mais fundo? Dá. Pior do que contar o sonho é revelar a senha. Pior do que contar o sonho é revelar a O senha. José contou o sonho pros irmãos. Pior foi Sansão que revelou a senha pra Dalila. Meu Deus. Porque quando você conta um sonho pros irmãos, o máximo que eles vão fazer é te vender. Mas quando você Vender. revela a senha pra Dalila, o mínimo que ela vai fazer é te matar. Te matar. A senha não se revela. Tem segredos na sua vida que é seu e Deus. Para de contar essas fraquezas pros outros, irmão. Porque é a senha que você tá dando. E alguém, quando tem acesso à sua senha, tem acesso a você. Dá pra ir mais fundo? José, os irmãos tirou a túnica dele, você lembra? Sim. Que a túnica era colorida? Sim. Várias cores, né? Yes. Porque Deus nunca vai te vestir com a túnica de várias cores se você tem sonho preto e branco. Para que eu vou descer. Para cá. De onde vem tanta informação? Cara, Deus nunca vai te dar uma túnica colorida se você tem sonhos preto e branco. Por quê? Porque o que você expõe do lado de fora revela o que você tem pro lado de dentro. O sonho de governador, o sonho de só e aluno é sonho preto e branco, não é? Tem cores. Tem cores. Só que quando os irmãos tiraram a túnica dele, tirou a túnica, mas não conseguiu tirar os sonhos. E sabe o que é engraçado? Que eles tirou a túnica, mas não vestiu, porque não cabia neles. Porque é sob medida. Porque o que Deus fez pra você não cabe mais ninguém. Aí lá na frente, a mulher do Potifar foi lá e arrancou a capa dele. Ele perdeu a túnica e a capa, mas continuou com os sonhos. Porque lá, os irmãos arrancaram a túnica para mexer no sonho dele. Lá na frente, a mulher arrancou a capa para mexer na moral dele. Ela tirou o que ele tinha por fora, mas não conseguiu roubar o que estava lá dentro. A capa ficou na mão dela e os sonhos continuou no coração dele. Dá pra ir mais fundo? Dá. Ele perdeu a capa, ficou nu, mas continuou santo. E hoje tem gente que a roupa tá lá no pé, mas a santidade já foi embora. A santidade não começa por fora, ela termina do lado de fora, mas a santidade não começa por fora, não. A santidade começa por dentro e termina por fora. Porque santidade que começa por fora e termina por dentro é santidade fingida ou santidade de fariseu. A santidade de fariseu. É, me honra com os lábios, mas o coração tá longe. São mausoléus. Barroco. Jesus falou, sepulcro calhado, bonito por fora e podre por dentro. Mano, José tava sozinho, meu amigo Eduardo. Oportunidade igual aquela, gente, ficar com a mulher. Falando que você quer a oportunidade que revela. Yes, É a oportunidade que revela. Exatamente. O José tá num... Pode falar? Vai. José tá num palácio e Davi também tá num palácio. Já peguei. Vai, solta. No caso de José, a mulher veio até ele. Yes. No caso de Davi, ele arrumou um jeito de... Ir até ela. José abriu mão da mulher pra ganhar o trono. Hoje as pessoas estão abrindo mão do trono. Aí o que aconteceu? A mulher tirou a roupa de José. José ficou nu e não pegou com ela. E Davi no palácio, todo vestido. A sentença? Davi não venceu o gigante? Sim. Porque o problema é que a gente pensa assim. Uma pedra do problema é que quando Davi era pequeno, ele derrubou um gigante muito grande. Mas quando Davi se tornou grande, perdeu uma batalha pequena. O problema não é quando você é pequeno, o problema é quando você é grande. E posso ir mais fundo? A Batseba só revelou para Davi um gigante que havia dentro dele. Meu Deus. Tinha um gigante dentro de Davi. Ele venceu, oh my God. Maior que Golias. Oh my God. Ele venceu ele venceu os gigantes que estavam do lado de fora. Mas não venceu. Mas esqueceu que o maior gigante que ele tinha que enfrentar é o gigante que estava do lado de dentro. Você pode vencer todos os Golias da sua vida, mas se tu não aprenderes a vencer o gigante que está do lado de dentro, você perdeu a batalha e se tornou um fracassado. As maiores guerras nem sempre serão as guerras externas. Por isso que tem gente que fica a noite inteira acordada e não dorme. Não, porque eu perdi o sono. Não sabe que o inimigo está roubando a paz, porque quando você perde o sono, você não vive.
O maior ladrão de sono é o inimigo que quer roubar o sono, porque o dia foi dividido em 3 períodos. 8, 8, 8. 8 você trabalha, 8 você desfruta e 8 você dorme. O cara na hora que era pra dormir tá acordado. A Bíblia diz que Jesus dormia no barco. A Bíblia diz que Jesus dormia. O Pedro, quando foi pra cadeia, o texto diz que ele estava dormindo. As pessoas pararam de dormir. O inimigo tá roubando a nossa paz. Quando você não dorme, você fica estressado. Isso é vida. Quando você não dorme, você fica chato. Isso é vida. Quando você não dorme, a sua saúde diminui. Isso é vida. É o inimigo roubando a sua vida aos poucos, sem você saber. E aí o salmista falou: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repouso na segurança. Jacó viu uma pedra no deserto, olhou pra pedra e falou: isso não é pedra não, gente. Isso é o que, Jacó? Isso é um travesseiro. Jacó é um travesseiro. Pedra não fica no chão? Sim. O chão é onde você pisa. Ele respeitou aquela pedra e entendeu: isso não é um lugar, isso não é um tapete, isso é um fundamento. Ao invés de ele pegar a pedra e colocar na cabeça, ele foi lá e pegou a cabeça e colocou na pedra. A Bíblia diz que o sol havia se posto. Ou seja, o sol bateu durante o dia inteiro naquela pedra. Ela estava quentinha. Jacó colocou a cabeça ali. E aí, tem travesseiros que é frio. É porque a sua cabeça está quente. E tem travesseiro que a cabeça está quente. Mas ele... O Jacó estava com a cabeça fria e o travesseiro quente. Ele colocou a cabeça na pedra e a pedra se tornou um travesseiro. Porque quando você está dentro de um propósito, a sua pedra se torna um travesseiro. Mas quando você sai do propósito, o seu travesseiro se torna uma pedra. Quando o seu travesseiro se tornar uma pedra, você vai ter pesadelos. Quando a sua pedra se tornar travesseiro, Deus vai te dar uma revelação dos céus. Uma mente alinhada com propósito, ela é capaz de deitar em uma pedra e a pedra se transformar em um travesseiro. Ele não vai reclamar, porque a pedra era dura, mas o sono dele foi macio. Deixa eu tentar melhorar. Jacó colocou a cabeça na pedra. Sansão colocou a cabeça no colo de Dalila. João colocou a cabeça no peito de Jesus. E Maria colocou a cabeça nos... Onde você está com a cabeça? Onde você está com a cabeça? Quando você coloca a cabeça na pedra, que ela se torna um propósito, você vai ter revelação. Quando você coloca a cabeça no colo de Dalila, ou na cabeça de alguém que você não tem, no colo de alguém que você não tem aliança, você já foi seduzido. Você está prestes a morrer. Quando você coloca a cabeça no peito de alguém, é a primeira coisa que você ouve: as batidas do coração. Deus está te dando um novo ritmo. Porque o som que você está ouvindo não é um som de fora. É um som de dentro. Aí Maria pegou e colocou a cabeça nos pés de Jesus, que ela enxugou o pé dele com os cabelos. A maior liderança de todos é de Jesus. Porque o líder, para mostrar que tem autoridade, não precisa levantar o pé. É o liderado que abaixa. Se tá levantando o pé é porque perdeu a autoridade. Tá precisando levantar o pé. Aí a última. Quando Jesus chega no céu, os 24 anciões fala: peraí, um já colocou a cabeça no peito, colocou a cabeça no pé. Já sei, nós não vamos colocar a cabeça em lugar nenhum. Vamos tirar as nossas coroas e colocar. E vamos colocar no pé dele. Pés. Mas peraí, coroa não se coloca no pé, não é? Coroa se coloca na cabeça. Na cabeça. Mas por que eles tiraram a coroa da cabeça deles e colocou nos pés de Jesus? Porque Jesus é o único rei que é digno de ser coroado desde a cabeça aos pés. Aos pés. Desde a cabeça. Sabe qual é o grave problema de alguns ministros? É que ao invés deles tirar suas coroas, estão tirando a coroa dos outros. E quando você tira a coroa dos outros, é porque você já perdeu sua coroa. Meu Deus. Não roube coroa dos outros, porque é sinal que você não tem. Quando a cabeça de Saul cresceu, a coroa caiu. Quando a cabeça cresce, a coroa cai. Vai ter gente que não vai roubar a sua cabeça simplesmente porque sua cabeça cresceu. A coroa caiu. A cabeça cresce, a coroa cai. A coroa cai. Perdeu o governo. Porque você só exerce o governo com cada coroa. E o que Jesus falou lá em Apocalipse? Eis que vem sem demora. Guarda o que tu tens, para que ninguém roube a sua guarda coroa. Isso. Ninguém. Tem um filme Velozes e Furiosos, se eu não estiver enganado, é o 9 ou 10. Que o vilão do filme chama-se Doutor Ninguém. Mas ninguém não é nome, não é? Ninguém não é nome. Se chegar alguém aqui, não tiver ninguém na sala e perguntar: ô, tem alguém aí? Não, não tem ninguém. Ou seja, tá vazio. Só que na Bíblia ninguém é alguém.
Eis que vem sem demora, guarda o que tu tens para que ninguém... Yes. Você acha que o ímpio quer roubar nossa coroa? Yes. Não, o ímpio olha pra nós e admira. Ó, os crentes engraçados, ó, eles têm fervor e tal. O ninguém, o doutor ninguém. O filme dos Velozes e Furiosos, o vilão chama-se Doutor Ninguém. O ninguém foi o nome que Deus deu pra Satanás. Para que ninguém... Não vou dar nome pra ele, não. Porque pra mim ele é ninguém. Mas é uma pessoa. Do seu nível. É uma pessoa. Mas eu não vou dar nome. É o ninguém. Para que ninguém roube a sua coroa. My God. Ó, Pedro. Respira, né? Guarda o que tens para que ninguém roube a sua coroa. Na sua visão, você acredita que os cristãos de hoje em dia estão mais fáceis de serem enganados? Claro. Estão, e por causa do quê? Da nossa visão, né? Estamos sendo ludibriados. Por quê? O cego não tá à beira do caminho pedindo esmola? Sim. A vida dele, ele sem saber, estava preso. Porque não precisava fazer nada aí. A esmola vinha na mão dele. Só que esse é o problema. Tornou ele viciante. Não precisava sair dali. Tudo que ele queria, vinha na mão. Estava sendo enganado. Porque as pessoas davam esmola para ele, mas ele continuava cego. Tem gente recebendo esmola e continua cego. Porque a esmola é um meio do inimigo de cegar. Mas quando Jesus passou, falou, não vou dar esmola pra você não. Porque esmola qualquer um dá, agora visão. Tanto que quando Jesus entregou pra ele, falou assim, agora você tá tendo visão, sabe o que aconteceu? Ele levantou e seguiu Jesus. Porque não tem como você receber visão e continuar parado no lugar onde você tava. Bolso cheio e visão fechada. É isso aí. E o mais extraordinário é que Jesus chamou ele. Jesus não foi até o cego. Chamou o cego pra vir até ele. Olha, parece que Jesus tá folgado. Sabendo que o cara é cego, ele que tinha que ir até lá. Todas as vezes que ele te chama pra vir até ele tá querendo ver até quanto você está disposto a caminhar por uma nova visão. Ou você continua com a sua cultura evangeliquez, ou você continua com os seus costumes evangélicos, ou você decide a dar um passo hoje para o reino e ter uma visão nova, ampliada, que ninguém teve. Porque todos os dias Deus traz uma novidade. Porque a Bíblia diz, eis que faço nova todas as coisas. Deus não deu de novidade. Mas a gente está tão acostumado com o velho que quando o novo chega a gente se assusta. A igreja brasileira não está pronta para o novo. E eu não estou falando de inovação. Eu estou falando de renovação. Eu estou falando de novidades. Não está pronto para o novo, não. Se chega alguém pregando com estilo diferente, a gente morre. Yes. Tinha uma pregadora do Brasil que ela prega dando exemplos de coisas, né? Falando de coisas, enfim. Sim. Jesus, quando contava as parábolas, fazia o quê? Pegava o cotidiano e contava a parábola. Pegava a história do cotidiano normal e aplicava. Um semeador saiu a semear. Isso é história, gente. Ele pegava algo do cotidiano e contava a história. Mas o povo não lê a Bíblia. Aí quando chega o novo, a gente assusta. Porque o bom é só quando eu faço. O bom é só quando eu tô fazendo. Mas quando é o outro que tá fazendo, isso é besteira, isso é heresia. E Jesus fazia isso. Contava as histórias do dia a dia. O reino de Deus é semelhante a uma rede jogada ao mar. Uma história. Meu Deus. Engraçado a rede, ele falou, né? Posso falar? Solta. Ele falou assim que o reino de Deus é semelhante a uma rede lançada ao mar. Você já viu alguém lançar rede fechada? Não, sempre estende, expande. É por isso que as pessoas vão vazias pro culto e voltam vazias, porque eles vão fechados. Eles vão trancados. Eles vão pra analisar culto. Vamos ver se o cara é bom mesmo. Vamos ver se a teologia dele é tremenda mesmo. Tem uma pessoa mais simples que Jesus? A mensagem de Jesus não era pra... Ao mesmo tempo que era profunda, era simples. Todo mundo entendia. O reino de Deus é semelhante a uma rede. Não é semelhante a uma teia de aranha. Embora a rede e a teia de aranha se parecem. Só que tem um detalhe. Na teia de aranha só cabe ela. Na teia de aranha quem prega só ela. Na teia de aranha só quem transita é ela. Na teia de aranha só se move ela. Se chegar qualquer outro lá, ela enrola e mata. Na rede não. É como uma rede lançada ao mar que apanha várias quantidades de peixe. Não faça da sua igreja uma teia de aranha. Faça dela uma rede. O púlpito não é seu. Ah, mas eu não posso convidar, porque vai trazer heresia. Se alguém tem medo de alguém pregar heresia, significa que você não tem farinha. Porque o que cura a morte na panela é a farinha. Deixa eu vir com heresia, irmão.
a farinha mais forte. O que matou a morte na panela foi a farinha. Sim. Deixa vir, irmão, trazer, ué. Claro que você vai ser seletivo, você não vai entregar o púlpito pra qualquer um. Mas se acontecer, você não pode ter medo. Só pode ter medo da morte na panela quem não tem farinha. Quem tem farinha não se preocupa com Não tem medo. Ah, fulano tá pregando heresia lá. Tem farinha? Tem. Vai lá, irmão. Cura a panela. Eu tava numa congregação, o cara foi lá, pregou algumas coisas que não condiz com a Bíblia. A igreja vacinada, ninguém ficou desesperado, maluco. Nossa, Deus, e agora? Acabou o culto, no próximo culto, pastor, irmão, tem farinha. Vou explicar a vocês à luz da palavra. Isso. A igreja não ficou assustada. Mas hoje se alguém... E detalhe, às vezes o cara fala uma heresia, não significa que ele é um herege, não. Porque às vezes só faltou questão de conhecimento, de cavar o texto, de pedir informação ou de estudar mais um pouco. O herege é o que sustenta várias heresias. Yes. Ele tem prazer disso. Agora o fato dele falar uma coisa e errar uma vez, não significa que ele é um herege, não. A mulher entrou no supermercado, os filhos estavam quase morrendo. Ela foi lá e roubou um leite. Nossa Deus do céu, ela tá na quadrilha? Não, ela roubou, gente. Ela não é ladrona, não. Não tem coisa. Ah, ele é réu primário. Primeira vez que tá em preso. Eu não tô fazendo apologia ao roubo, pelo amor de Deus. É lei civil. Roubou, vai ser preso. Não tem que fazer isso. Tá maluco? É lei, não se faça isso. E a Bíblia diz que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Entende? Mas é muito simples. Mas a gente complica tudo. Esse é o Jackson Marques. Jackson. Última coisa, engraçado. Por quê? Porque quando você tem farinha, a farinha, ela vem de no Brasil, mandioca, né? É um tipo de planta, de árvore. É vida. E a farinha, ela tem dois significados. Ela tem o significado da palavra pura e também de Cristo. Então, se há morte no ambiente, é só através de Cristo. Que somente Cristo pode expulsar a morte. Quer uma prova? Quando Jairo voltou, quando Jairo foi, que a filha dele estava doente, ele não levou a menina até Jesus. O Jairo não pegou a filha dele e levou até Jesus. O Jairo foi lá e pegou Jesus. E trouxe até a menina. Ou seja, ao invés de eu trazer a doença até a cura, eu trago a cura. Você tá aí? Então o Jairo estava conduzindo a cura até a doença. Só que quando ele chegou, a menina estava morta. Quando ele saiu, a menina só estava doente. Quando ele voltou, a menina morreu. Mas o detalhe é, quando ele foi sozinho. Quando ele voltou... Jesus voltou com ele. Aí a Bíblia diz que quando ele chegou, a casa estava lotada. Estava tendo texto. A casa cheia. E casa cheia não quer dizer nada. Porque às vezes a casa está cheia de gente vazia. Nossa. Jesus foi mandar a multidão sair. Sai. Mas como assim? A casa nem era dele, a autoridade é. Quando a multidão saiu, ele entrou. Quando ele entrou, a morte saiu. Então, não fique triste se ele esvaziar a sua sala. Não fique triste se ele colocar muita gente que está em sua volta para ir embora. Contando que aquele que pode ressuscitar sua filha esteja lá dentro, isso para você basta. Todo mundo saiu, Jesus entrou. Jesus chamou Pedro, Tiago e João, 3. Mas Jesus, 4. Chamou Jairo, a mulher, 4 mais 2? 5. 6. 4 mais 2, 6. 6. Entraram 6 na casa, mas quando saíram... Saiu 7, porque a menina saiu junto. 7 é o número de Deus. 7 é o número da... Yes. Ou seja, muita gente na sua casa pode, na verdade, estar alimentando a morte que existe dentro dela. Boa. Essa aí é boa, hein? Muita gente na sua casa pode estar lá, alimentando a morte que existe dentro dela. Ô, mano, a Bíblia diz que eles choravam. Tá no texto que eles choravam. A Bíblia diz que as carpideiras, que eram as pessoas que eram pagas pra chorar em velório. Mano, eles não estavam chorando porque a pessoa morreu. Eles estavam chorando porque eles iam receber um salário, mano. Eles iam receber, alguns eram pagos pra tocar em velórios e outros eram pagos pra chorar em velórios. Quem chega? Jesus. O maior estragador de velórios da história. E eles prontos a receber a ofertinha deles, né? Opa, mais um defunto, vamos chorar lá. Encher lágrima pra chorar, hein? Quando Jesus chegou, acabou o funeral, Porque como é que você vai continuar o funeral com a vida lá dentro? Entendeu ou não? Se eu pudesse colocar um tema nessa palavra, eu colocaria estragando a festa. Porque tá cheio de gente querendo fazer festa na sua morte, mas avisa pra eles que a vida... É tudo festa falsa. É isso festa aí. fingida, né? É isso aí.
estão dançando o esqueleto, mas a alma tá triste. Que a maior solidão não é quando você tá sozinho, é quando você tá em público. Não existe espaço para solidão num relacionamento profundo entre você e Deus. Se a solidão entrou, porque tá faltando Deus no relacionamento. Não existe espaço para solidão no relacionamento profundo entre você e Deus. A depressão não consegue sentar na cadeira da presença quando a presença está lá, irmão. A Bíblia diz que o primeiro fruto do Espírito é alegria. Deus quer soltar você hoje, libertar você disso. A depressão é uma pressão do passado. O estresse é uma pressão do presente. E a ansiedade é uma pressão do futuro. 3 tempos. Depressão, passado. Estresse, presente. Ansiedade, futuro. Ninguém aqui vai visitar os 2 tempos, que é o passado e o futuro. Porque nós estamos no presente. Mas Jesus Cristo diz, a Bíblia diz em Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem e passado. Hoje, presente. Hoje, presente. Isso é um pretexto que abre um caminho pra gente dizer que a pessoa que se afastou da igreja, ela precisa voltar urgentemente, porque jamais ela vai encontrar essa paz, essa felicidade longe de Cristo. Yang, se você tirar uma célula do corpo, o corpo morre? Não. Não. O corpo vive. O corpo vive. Quem morre é a célula. Yes. My God. Se você tirar um membro do corpo, o corpo morre? Não, o corpo continua vivo. Quem morre é o membro. Não é o corpo que precisa do membro. É o membro que precisa do corpo. É o membro corpo. que precisa do corpo. Eu só sou corpo quando eu estou ligado nele. Se eu sair, só sou um membro. Tem gente morrendo porque eles acham que ele saiu da denominação. Que ele saiu da igreja. Você saiu da denominação. O maior problema é sair do corpo. Esteja em Cristo, irmão. O corpo está ligado no cabeça. A cabeça é Cristo. Quando você tira a cabeça de um corpo, o que acontece? Tirou a cabeça do corpo. O corpo morre, irmão. É. Porque os 2 órgãos vitais é o coração e o cérebro. Só que o mais importante não é o coração. Não é o mais importante? Não, é o cérebro. Por quê? Porque existe transplante de coração. Mas não existe. O cérebro não se troca. Você tá aí? Não existe transplante de cérebro. Você pode tirar um coração e colocar um outro, o corpo vive. Você pode tirar um rim e colocar outro que o corpo vive. Pode tirar uma medula óssea e colocar outro que o corpo vive. Mas se tirar a cabeça e colocar outro, o corpo morre. Sabe por que a igreja está de pé até hoje? Porque o cabeça é o mesmo. Você pode tirar o pastor da igreja e colocar outra igreja, vai continuar aberta. Pode tirar a líder das mulheres e colocar outra liderança, que as mulheres que vão continuar lá. Tira o líder dos jovens e coloca outro líder que os jovens vão continuar lá. Se tirar Jesus da igreja, acabou a igreja, ela morre. A igreja só está viva porque o cabeça está vivo. Ele é o mesmo. O poder da igreja não está no corpo, o poder da igreja está na cabeça. Por isso que um corpo não pode viver sem a cabeça. My God! Uma mulher sem o marido é uma mula sem cabeça. Perdeu a vida, irmão, porque a vida está na cabeça. A vida está na cabeça. Cristo é a vida da igreja. Não é o corpo que gera vida para a cabeça. Mas é a cabeça que gera vida. Cara, a cabeça é em cima e o corpo tá embaixo. A vida não vem de baixo para cima. A vida vem de cima para baixo, irmão. A vida da igreja tá em Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que a Bíblia diz que o reino de Davi veio chegar até Jesus e o reino de Jesus não tem fim. Sim. Porque o nome Davi de trás para frente é vida. Vida. O reino de Jesus não morre porque o reino de vida. A igreja precisa gerar vida para fora e não entretenimento. É gerar vida. Nós precisamos tocar a cidade com vida, com tocar os orfanatos, tocar os hospícios, tocar os presídios, tocar onde ficam os velhinhos, os asilos. Entendeu? E parar de querer só ir pra internet para lacrar, cara. Nós precisamos tocar a cidade. Por que muitas igrejas só fazem evento para crente? Chega no evento, só tem crente, porque a igreja não quer olhar para a cidade. A cidade só vai olhar para a igreja quando a igreja primeiro olhar para a cidade. Ninguém fez mais social que Jesus, irmão. Deu roupa para quem não tinha, pão para quem não tinha, água para quem não tinha, vida para quem não tinha. A igreja precisa olhar para fora. Eclésia, tirados, chamados para fora. Só que inverteu, tá querendo trazer para dentro. Somos chamados para ir para fora, tocar as nações. As nações não é só para os empresários. As nações é para os missionários. As nações é para os filhos. Salmos 2:8. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. As nações estão nos esperando. O Brasil vai sacudir os países. Só que antes de Deus levantar o Brasil para sacudir as nações, Deus primeiro precisa sacudir o Brasil.
Vai haver um reboliço tão grande no Brasil que Deus vai mexer nas lideranças evangélicas. Deus vai sacudir o principado do Brasil, vai ser sacudido, porque Deus vai mexer no trono e vai arrancar os homens que se acham Deus na igreja. Porque enquanto você não reconhecer Ele como Deus, você vai ser seu próprio Deus. Enquanto você não confiar no caminho de Deus, você vai criar seus próprios caminhos. Enquanto você não confiar na direção de Deus, você vai criar suas próprias direções. E quando Deus sacudir o Brasil, nós vamos voltar a ser humildes. Vamos voltar para o lugar da oração, para o lugar da santidade. Voltarmos a jejuar. E quando Deus sacudir o Brasil, Deus vai levantar o Brasil para sacudir as nações. A Europa sacudiu o mundo. Deus vai levantar o Brasil para sacudir o mundo. Deus levantou os missionários da Europa, da Inglaterra, para sacudir o mundo. Agora Deus está levantando as nações para ir lá sacudir a Europa, sacudir a Inglaterra. Essa sua fala, ela torna necessário um despertamento, um avivamento no Brasil. É isso aí. Por quê, mano? A gente acha que avivamento é estar com a igreja lotada no domingo. O que adianta você estar fazendo barulho no domingo e ficar em silêncio na segunda? O que adianta você estar com a igreja lotada, sentado no banco no domingo à noite e na segunda-feira você está morto? Você que é um missionário, mas não consegue evangelizar um cara. Não, porque eu só fui chamado para evangelizar as nações. Você não é um missionário. Você é um milionário. Você está enxergando as pessoas como um cifrão e não como almas. Não adianta você fazer barulho no domingo à noite na sua igreja e na segunda de manhã você acordar em silêncio. Esse barulho precisa percorrer, irmão. As pessoas precisam chegar no seu trabalho e através do seu sorriso falar: tá diferente. Tava onde esse fim de semana? Tava com o noivo, tava com Jesus esse fim de semana. Transmitir a vida, chegar nos ambientes a ponto das pessoas olharem e falar: tá diferente, mano. Tava eu e mais 3 amigos lanchando. A mulher do caixa falou assim: vocês são crentes, né? Aí nós... claro, você come muito, né? Porque a gente... Porque você come muito, ela, não. Eu vi um brilho diferente. Uau! Foi isso que Jesus fez. Ele andava e as multidões vinham atrás dele. Jesus não estava preocupado em falar para os fariseus. Não estava preocupado em falar. Uma coisa que é muito importante para os pregadores, não sei se é um conselho. Jesus não pregava para os líderes, Jesus pregava para o povo. A mensagem de Jesus era para o povo. Mas hoje os caras querem fazer agenda, querem pregar para o povo, para os líderes. Quer fazer agenda. Ninguém vive de agenda não, o justo vive da fé, irmão. Mas se não for agenda, quem vai me sustentar? Se Deus não te sustentar, não vai ser agenda, não vai sustentar não, é. A agenda acaba. É isso aí, Deus não ama, Ele é eterno. Não vive de agenda, vive de Deus. Mas fechou a porta aqui, a chave não tá com ele? Ué, quem te chamando foi ele? Ele abre porta onde ele quiser, irmão. E o dia que não tiver porta, ele manda o anjo trazer o pão, cozinhar na brasa e dá pra você comer. Se não tiver anjo, ele traz o urubu, o corvo, vai trazer, vai colocar, vai comer aí, meu filho. Se ele te chama pra sair, ele paga a conta. Você só tem que confiar, irmão. As pessoas não estão entendendo que prosperidade não tem quanto você... Gente, guarda isso. Guarda mesmo. Prosperidade não tem a ver pelo quanto você tem no bolso. Sim. Porque prosperidade não tem a ver com dinheiro. Prosperidade tem a ver com aquilo que você tem que o dinheiro não compra. Define prosperidade. É aquilo que você tem que o dinheiro não pode comprar. Prosperidade não tem a ver pelo quanto você tem no banco, pelo quanto você tem no Pix, pelo quanto você tem no banco lá no seu... Yes. Prosperidade tem a ver pelo quanto você consegue derramar na vida dos outros. Quando você derrama na vida de alguém, Deus levanta alguém para derramar na sua vida. Prosperidade não tem a ver com dinheiro. Porque hoje eu descobri que tem muito pobre com dinheiro no bolso. Prosperidade não é uma área, prosperidade é tudo. E adianta ser dinheiro e não é feliz. Ter dinheiro e não é fiel. Ter dinheiro e não é alegre. Ter dinheiro e não tem amigos. Então, dinheiro não é prosperidade. Dinheiro é um braço da prosperidade, mas não é um todo. Tem coisa que o dinheiro não compra. Uma amizade o dinheiro não compra. Um amigo o dinheiro não compra. Um casamento top o dinheiro não compra. Você tá louco? Filhos o dinheiro não pode comprar. A galera tá valorizando mais o cifrão do que o dinheiro, do que as famílias. A mulher perdeu. Isso é forte, hein? A mulher vai perder a moeda, mas não perde a casa. Jesus diz, né? Se perder a moeda, o que ele tem que fazer? Acender a lâmpada, procurar a moeda e varrer. A casa e encontrar a moeda. Suponhamos que ela perdeu. Ela perde a moeda, mas não perde a casa. Hoje é o contrário. Tem gente perdendo a casa. Para não perder a moeda. E sabe o que é o pesado do texto? É que quando ela achou a moeda, assim, ó, achando a moeda, tá no texto assim, ó, chama as amigas e as vizinhas. Amigas e as vizinhas.
Todo mundo tem amigo e vizinho. Nem toda amiga é vizinho e nem todo vizinho é amigo. Mas tem um detalhe profundo aqui. Pera aí. Ela tem amigo e vizinho, mas não tem família? My God. Pera aí, minha filha. Você vai ter vizinho? Ok. Você vai ter amigo? Ok. Mas você não tem família? Então tem 2 pontos aqui. Talvez... A Bíblia diz que ela chamou as amigas e as vizinhas para celebrar. Então talvez... Quem mais tem dificuldade de celebrar as suas vitórias não são seus amigos e nem seus vizinhos. É a sua família. Mano. Quem mais tem dificuldade de celebrar suas conquistas não é seus vizinhos, não é seus amigos, não. É os seus parentes, cara. Que o seu sucesso para eles acaba sendo o pesadelo deles. Que eles estão prontos para ver você viver, mas não estão prontos para ver você crescer. Acho que foi o vídeo meu que mais estourou, né? Que talvez foi que quando Abraão teve Ismael, que Ismael é a obra da carne e Isaac é a obra de Deus. E aí o que Deus tinha para Abraão não era Ismael, o que Deus tinha para Abraão era com Isaac. Tanto que quem gerou Ismael não foi Abraão, foi Abrão. Abrão gera Ismael e Abraão gera Isaac. Porque quando você se apressa, você recebe Ismael. Quando você espera no Senhor, ele te dá Isaac. E a Bíblia diz que quando Isaac nasceu, que ele cresceu, o texto diz que Ismael contendeu com ele. Quando ele cresceu, Ismael contendeu com ele. Por quê? Porque o problema não é quando você nasce. O problema é quando você cresce. Quando você nasce é festa, todo mundo fica feliz, você não incomoda ninguém não, irmão, mas cresce pra você ver. Sua paz acaba, irmão. As pessoas estão prontas pro seu nascimento. Mas não estão prontos pro seu crescimento. O seu crescimento é uma tortura para muita gente que não decidiu crescer. E quando eu me incomodo com o seu crescimento, isso significa que eu parei de crescer. Porque se eu tô crescendo, o seu crescimento também é vitamina para mim, ué. Quanto mais você cresce, mais me inspira a crescer. Quanto mais você flui, mais me inspira a fluir. Se o seu crescimento tá me incomodando, significa que eu parei de crescer. Quem se incomoda com o crescimento dos outros não está mais crescendo ou produzindo. Yang, nós começamos a encerrar. As pessoas estão preocupadas agora com a virada do ano. Tá aí. 2024 para 2025. Todo mundo fazendo festa. Enfim. Só que o que adianta você entrar no novo ano e não entrar no novo eu? Uou! O que adianta Uau. você entrar no novo ano e não entrar no novo eu? Tá num ano novo, mas não tá num novo eu. Tá com roupa nova, mas com a mentalidade velha. Tá com relógio no braço, mas tá fora do tempo. Entrou numa nova estação, mas ainda tá com a mentalidade da estação passada. Novo ano não quer dizer novo eu. Ah, mas eu quero a virada. O que adianta? Você vai passar a virada, mas não vai permitir que haja uma virada dentro de você. Esquece esse negócio de data, irmão. Deixa virar a primeira chave tá aí dentro do seu coração, da sua mentalidade. E não preocupe com dinheiro, irmão. Porque quanto mais dinheiro você dá, mais dinheiro você tem, cara. O que você planta, você não colhe? Sim. É, ué. Quanto mais você planta, você colhe. Tudo que você planta, você colhe. Se você planta filhos, você vai colher filhos. A Ana deu Samuel para Deus e Deus deu 5 filhos para ela. Deus plantou Jesus na cruz como filho. Olha quantos filhos Deus tem hoje. Yes. Tudo que você planta, você colhe. É simples. Quer ter dinheiro? Planta dinheiro, irmão. Quer ter amigo? Planta amizade. Conecta pessoas com outras pessoas. Ó, quero conectar você com outro cara. Gente boa. Vocês dois vai dar certinho. Vocês dois... Conecta, irmão. Não queira tudo pra você, não. É um reino aberto. A mesa é pra todos, não é pra um só, não. Quando as pessoas querem terceirizar, ele quer a mesa só pra ele. Só ele quer ter a mesa. Irmão, a mesa que é só pra você, então não é mesa, não. É um barril. É um tamborim. Não, hein? Não a é mesa é mesa. pra todos, irmão. A mesa é pra todos. Se na mesa de Jesus tinha um Judas, imagina o nosso. Abra lá o espaço pro Judas, deixa você sentar na mesa. A mesa não é sua, não. A mesa é nossa. Pão nosso, mano. Pai nosso. Perdoa a nossa dívida. A linguagem do reino é plural. Não é eu sozinho, não. É nós. É junção. Quando você falou, por exemplo, sobre mesa, né, e sobre fim do ano, a gente sabe que agora chega o Natal, né? Tem até uma frase. Alguém pega uma água aí pra mim? Tem até uma. Pega aí, produção. Tem até uma frase que é uma frase publicitária. Que ela diz assim: o Natal une as pessoas. Porque de fato as pessoas elas passam
na maioria das vezes, o ano inteiro discutindo uma com as outras, brigando, as famílias tendo atritos, e aí, quando chega o Natal, tem o famoso clima natalino. As pessoas... Clima natalino. Gente, eu amo vocês, mas deixa eu falar. Passo o ano inteiro sem dar bom dia. O ano inteiro sem dar um abraço. O ano inteiro sem pegar na mão. Mora do lado, hein? Uou. Às vezes dentro da mesma casa. Passo o ano inteiro sem sentar na mesma mesa, sem almoçar junto. Aí, no fim do ano, Quer. Feliz Natal. Ah, sai daí, irmão. Sai desse lugar, cara. E outra. O Natal, que é a representação do nascimento de Jesus, não vou entrar no fato. Sei que não nasceu dia 25 de dezembro, ok. Mas é uma data simbólica, ok. Só que, se é o nascimento de alguém, tem que comemorar esse alguém. Boa. Sim ou não? Yes. O nascimento de alguém precisa ser celebrado. Então por que que no Natal Jesus não é celebrado? Por que que no Natal Jesus não é Fala célebre? mais do Noel do que de Jesus. Que Noel é esse? Ninguém sabe onde o cara mora. O Noel aparece uma vez no ano. O Noel vem puxado numa carroça, porque não consegue andar. Carregando um saco nas costas. Entra pela porta do fundo ou pela chaminé, porque não tem a chave. Ama só entregar presente para uma pessoa da casa ou para as crianças. Vai embora em silêncio e ninguém nunca viu ele, não sabe quem é, porque não é de diálogo, porque não é de mesa, uai. Então, é diferente de Jesus. O Noel carregou um saco nas costas. Jesus carregou uma cruz. Uau. O presente do Noel é só para uma pessoa. A cruz não, é a salvação aberta para todos. O Noel entra pela porta do fundo, Jesus não. Ele entra pelo aprisco, pela porta da frente. O Noel entra em silêncio e sai em silêncio. Jesus não, eis que estou à porta e bato. Se quem entra em silêncio e sai em silêncio é ladrão. Jesus não, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Noel entra e não senta na mesa. Jesus não, quero sentar na mesa e quero cear com vocês. O Noel vai embora e ninguém sabe onde ele está. Jesus não, eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Entende? O presente do Noel é um dia para uma pessoa só. Jesus não, é um presente para todos os dias, para toda a vida. Sabe parar com esse negócio do Noel, rapaz? O Natal, ele tem essa, né, essa questão, o capitalismo tomou conta, mas isso que você falou é fundamental, lembrar a figura importante de tudo isso. E você fala uma parada aí cabulosa. O capitalismo roubou todas as datas. A Páscoa, a saída do povo do Egito, hoje não. Colocou um coelho que bota ovo. E aí todo mundo quer chocolate. Na paixão de Cristo, comércio. No Natal, comércio. Por quê? O povo consome, né? Então o produto só é vendido quando sabe que o consumidor paga. Só que essas figuras é só para fazer um pano para esconder as real figuras. O Noel, o Natal, para esconder a figura de quem? Cristo. Isso aí. É capitalismo. Tudo é cifrão. Tudo é dinheiro. Guarda isso, gente. Todo ministério que o dinheiro for o fundamento faliu. Não permita que o dinheiro seja fundamento do seu ministério, que ele vai falir. O ministério de Judas, o fundamento foi o dinheiro. Faliu. Jesus ganhava dinheiro, irmão. Tá na Bíblia isso. A Bíblia diz que as mulheres serviam a ele com seus bens. Ele tinha um tesoureiro, irmão. Ninguém vai colocar tesoureiro onde não entra nada, irmão. Se tem tesoureiro é porque tem uma entrada boa. Sim. Só que Jesus nunca contou dinheiro. Ele nunca ficou contando dinheiro. Porque o coração dele nunca teve lá. Tô falando que a sua economia tem que ser jogada a léus, não. Tem que deixar sua economia. Não, rapaz, você tem que ser regrado. Cuidar da sua finança. Porque é um instrumento que você pode abençoar sua família, abençoar as pessoas à sua volta. Só que isso não pode se tornar o seu Deus, né? Porque o dinheiro, quando Deus foi colocar um nome pro dinheiro, chamou ele de um Deus, e Mamon. Por isso que Judas não escolheu o Deus certo, escolheu o Deus errado. Dois senhores. Não tem como servir dois. Você vai ter que odiar um e amar outro. Ou é um ou outro. Você que decide. Sabe, hoje, assim,
As pessoas sofrem muito, igual agora, virada do ano, a gente vê muita gente só, muita gente que perdeu familiares. Que é uma data assim boa, mas também emocionalmente muita gente sofre, né? Que tá sozinho e tal. Aí é onde o papel da igreja, irmão. Somos irmãos, temos que acolher. Porque quem está no corpo não pode se sentir só. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas necessitados. É cuidado, irmão. Deus não cuidou de você? Cuida das pessoas. Servir a Deus não é microfone. Servir a Deus não é púlpito. Servir a Deus não é plataforma. Servir a Deus é servir pessoas. Jesus falou, se vocês fizerem qualquer uma dessas coisas, um desses pequeninos, a mim fizestes. Quer servir a Deus? Sirva pessoas. Quer tocar o coração de Deus? Toca o coração de pessoas, irmão. Ajude alguém que está à sua volta. Derrama na vida de alguém. Abençoe alguém, abrace alguém. Faça isso. Aí você será a igreja. Faça isso e aí você será a igreja. Uau. This is Jackson Marques aqui no YoungCast. Considerações finais, meu amigo. Eita! Cara, tem um texto na Bíblia que talvez é um dos textos mais lindos assim que eu... Sunamita, ela recebe Eliseu que passa lá sempre. E a Bíblia diz que ele passava para comer pão. E pão se come aonde? Na mesa. Na mesa. Só que um dia ela chamou o marido dela e falou assim, vamos fazer um quarto para ele em cima? Que eu vejo que ele é um santo homem de Deus. Ele não é só homem de Deus, ele é um homem de Deus e ainda é santo. Uhum. Só que ele não falou isso. Ela que viu. Ele não precisou falar. Eita. Aí, a questão é que ela vai construir um quarto em cima. Mas a questão não é saber se você tem espaço para construir. A questão é saber se você tem fundamento para suportar a construção. Quando ela construiu o quarto, ela foi e mobiliou o quarto. Que ela deu uma oferta para ele, mobiliou o quarto. Colocou uma cama, uma cadeira, um candeeiro e uma mesa. Então, peraí. Essa casa tem 2 mesas, hein? A mesa de baixo e a mesa de e a mesa de cima. Só que ninguém chega na mesa de cima desprezando a de baixo. As pessoas querem estar na mesa de cima desprezando a de baixo. E ninguém chega a lugares altos desprezando lugares baixos. Deus não vai te testar te colocando na mesa de cima. Ele vai te testar te colocando na mesa de baixo. Se você for fiel à mesa de baixo, fica tranquilo que ele vai armar uma mesa pra você lá em cima. Ser fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Amar a Deus, irmão, é extraordinário. Última coisa, a verdade não é uma palavra, a verdade é uma pessoa. Então, quando Jesus vai encontrar com Pedro, ele está andando sobre as águas. Quando Pedro viu Jesus, ele ficou com medo. E o texto diz que os discípulos gritaram dizendo que era um fantasma. Quando Jesus estava vindo, antes de Pedro sair do barco, antes do Pedro sair, eles gritaram que era um fantasma. Eles tiveram medo e gritaram que era um fantasma. Está no texto. Uhum. E vendo, gritaram com medo, era fantasma. Não era fantasma. Foi o medo que colocou uma lente nos olhos deles para que eles enxergassem Jesus como um fantasma. Cuidado, porque o medo pode fazer você estar vendo coisas que não existem. Irreais. Coisas irreais. Coisas da sua cabeça. Fulano tá me traindo. Você tá vendo porque o medo tá colocando isso em você. E o medo atrai. Gente, isso é muito poderoso. O medo atrai. Jó disse, o que eu mais temia me aconteceu. Quanto mais medo você tem, mais o medo atrai. Eles não estavam vendo fantasma, mas o medo cegou eles deles verem a verdade a ponto de enxergar Jesus como fantasma. Cuidado que às vezes as coisas que você está vendo não são reais. É o medo que está roubando a sua visão para você enxergar o que você quer enxergar. O medo cega a visão. Medo. O medo rouba o propósito. O medo é uma prisão silenciosa. Deus abençoe vocês. Esse foi o Jackson Marques aqui no YoungCast, mais uma entrevista maravilhosa. Essa entrevista aqui é a primeira entrevista, na verdade é a 4ª entrevista, né? E é a primeira entrevista que você tem que assistir antes de iniciar o seu ano de 2025. Aqui na descrição nós vamos deixar as redes sociais do Jackson Marques, que agora... Você lembra quantos seguidores que eram, cara? Eu não lembro se era 500, 400, era por aí, né? 500, 600, agora, e a gente fez o quê? Fez 4 entrevistas, então no período mais ou menos de 4 ou 5 meses, cara, você bateu 1 milhão. Não, 1 milhão e 100 já, né? Já tá em 1 milhão e 100 indo pra 1 milhão e 200. Já passou de 50 mil já.
Cara, Tá indo pra 1.200.000, mano. Deus faz, né? Se Você bobear imaginava? até dezembro, acho que dá até 31 de dezembro, dá 1.200.000. Dá 1.200.000. Uma loucura. Não, mano. eu sem dúvidas, eu já vejo você com 2, 3 milhões. Amém, E assim, isso a gente tá falando de seguidores que te seguem, mas se fosse pra gente colocar na ponta da caneta as Mano, pessoas que te veem. Um dia lá apareceu, sabe quantas pessoas que assistiu, tava vendo? Entrou no Instagram, viu alguma coisa relacionada ao Jackson? Impressões. 62 milhões de pessoas. E eu acredito que ainda é muito mais, sabia? Eu acredito No que Instagram é mais. não entrega tudo. Tipo assim, eu posso dizer assim, Instagram, cara, coisa de 150 milhões a 200 milhões de gente que viu. Por quê? Principalmente das nossas entrevistas, eu recebo diariamente mensagens de pessoas que falam, olha onde eu vi seu vídeo. Aí, às vezes é uma página, às vezes é um perfil aleatório, que pega o seu corte E coloca no deles. Isso aí. qualquer outra coisa e posta lá. E dá 10, 20, 30. E eu hoje, aproveitando aqui o enganche, quero agradecer. Cara, tô muito feliz pelo número de pessoas não evangélicas assistindo. Todos os podcasts, enfim. Olha, gente, eu não posso citar nomes aqui, até pra segurança da minha casa, enfim. Mas eu preguei nesse dia num lugar. E aí o cara falou assim, tem um cara querendo te conhecer. Quando eu cheguei lá, irmão, era uma facção de mais de 100 homens, tudo armado. Quando eu cheguei no lugar, os caras falaram, você tá brincando com esse cara? Pelo amor de Deus, mano, eu te assisto. E começaram a falar, minha mãe, meus irmãos, Uau. cara, que cobra. Nossa, aí me abraçaram. Colocaram as armas no chão, pediu pra orar por eles. Teve um lá que falou assim, ó, quando eu sair dessa vida, você é pastor. Uau. Você me inspira demais. Então assim, Olha o poder disso. então hoje eu chego no aeroporto, chego na padaria, todo mundo fala, mano, você é o cara dos vídeos? Como eles olham primeiro o celular, né? Como eu tô sempre de boné, eu assim, é ele. Então assim, quero agradecer a vocês pela audiência. E assim, cara, Deus sabe do meu coração que não tem nada comigo, não tem nada a ver a mim, não se relaciona a mim, é tudo a Cristo. Tudo que eu falo por ele, é tudo pra ele. E é isso aí. Eu lancei meu livro, tá? Tá lá no Mercado Livre, Sementes pra Vida. Vai lá, mano, dá uma hora pra mim, compra lá. E Jax, e você também, principalmente que esteve aqui, você é uma motivação pra gente continuar, cara. Você sabe que, esquece, Youngcast, Jackson Ô, mano, olha pra você ter uma ideia. Eu tive aqui, foi bom, não sei se o nosso corte foi o que mais teve visualização. Deu 40 milhões Cê do tá cachorro latir pra lua. Que o Meu tiro Deus. limpa 3 vezes por semana ele posta. Mas olha só, a gente teve o do Negro também, que deu mais de 40 milhões, cara. Sim, E assim, da semente. e não foi corte que nós dois colocou. Foi outras páginas que colocaram lá, deu. Acho que o nosso deu 33 milhões, mas é muita gente, né? Então assim, cara, não tem como explicar. Esses Isso é dias eu tava inspiração, num irmão. lugar que eu Como? pregava numa certa igreja e as pessoas levantavam e saíam. Eles não queriam me ouvir. Alguns, não todos, mas uma parte das pessoas da igreja Não queria te ouvir. levantava e saíam. Não aguento esse cara. Trocadilho, ficar nhenhenhen, não aguento, ele levantava e saía. Isso me machucava, irmão. Tentei desistir várias vezes. Chegava em casa chateado, falei, não vou pregar mais. Não vou pregar mais, vamos pregar mais não? O povo tá levantando e saindo. Aí num podcast. 10 anos, 8 anos depois. As mesmas pessoas. Quero pagar um jantar pra você. Eles não estão atrás da janta. Eles estão atrás da mesa. Eles estão querendo ouvir. Então assim, é inexplicável. Para a glória de seu Jesus, é inexplicável. Você acredita? A ele toda a glória. Você Sim, a acredita ele. que podcast... Porque, por exemplo, eu ouço muitas pessoas falar que podcast vai acabar. Tipo, agora a visão assim de fora. Você acredita que podcast é, tipo assim, o futuro que não tem fim? Então, o podcast não vai ter fim por causa da internet. Sim. Só que ele vai ser modificado. Vai Já tá começando, mudar né? a mesa, né? Vai mudar, daqui a pouco vai ser um podcast com várias pessoas, com grupos de pessoas. Daí a pouco vai ter o podcast roda a mesa e as pessoas em volta, o grupo, convidados em volta. Isso aí, Daí me a dê pouco ideias. vai ter perguntas, Isso. microfones, perguntas de me dê dentro, ideias. podcast. Cara, esse é o Jackson Marques. Ó, aqui na descrição a gente vai deixar. Tem um link do livro, né? Meus amigos, eu vou deixar o link com o Yang. E olha, assim, Deus sabe do meu coração que tudo que a gente tem feito, assim, com toda dedicação, a gente dorme pouco, gente. A gente acorda cedo, dorme cedo. Hoje mesmo eu não dormi nada. Fui dormir era 4 horas da manhã, acordei 5h30. Até agora. E assim, a Thalita, que é a minha irmã, né, a caçula, ela que toma conta da minha agenda, ela fala assim, mano, olha, tanta gente querendo fazer podcast, tanta gente querendo fazer podcast, tanta gente querendo fazer podcast. E assim, às vezes eu penso assim, poxa, que bom, bacana,
Só que às vezes os caras que estão nos podcasts têm os seus canais no YouTube, estão ganhando as suas rendas. Sim. E eles não conseguem derramar na vida de quem vai estar sendo entrevistado, cara. Então hoje você já tem um cachê pra ir. Eu não vou dizer que eu tenho um cachê, cara, mas assim... Hoje a gente tá tipo assim, mano, consegue fazer alguma coisa? Não, tô certo. Sabe por quê? Porque é 1h30, 2h30 o seu trabalho, cara. Sim. Tem gente pra eu sustentar, irmão. Sim. Tem gente que vive disso aqui, ó. Sim. É, eu saindo pra rua pra colocar pão na mesa dos meus filhos e de outras famílias que eu tô ajudando agora, irmão. Não é só minha casa mais não, irmão. Sim. Entende? Só que as pessoas não entendem aí, ó. Pronto, virou comércio. Não. Virou negócio. E hoje você chegou nesse nível, né, cara? Que você não precisa mais estar em todos os podcasts. Então, pra você estar, tem que fazer sentido. Seletivo. Sua família tem que estar bem... Por quê? Eles não têm que pensar em mim, mas tem que pensar no Joseph, que tem 1 ano e 9 meses. Tem que pensar na Keila, que tá lá em casa. Hoje eu entrei, o que eu falei com vocês? Sobre o missionário lá da África agora, falando. Da África você me entende? Então, assim, hoje a gente tem funcionários, tem um rapaz que trabalha só com a minha mídia, tem um cara que mexe com a questão do livro, da venda do livro, aí minha irmã, coitadinha, a bicha que mexe com a agenda o dia inteiro, tem uma menina que é aquela que faz a inscrição do livro, que a gente organiza as frases, coloca, ó, isso aqui do livro não tá ruim, a gente vai lançar um próximo livro agora em março agora. Ou seja, é uma equipe, irmão. Sim. Então, ou seja, eu tenho que pagar os caras. Como é que eu vou pagar eles? Como mantém? E aí? A minha carteira não é assinada. É assinada por Jesus. Por exemplo, encerro mesmo aqui de vez. Jesus tirou os meninos da pesca, mano. O Pedro vivia da pesca. Aí Jesus chamou ele, tá, beleza. Continua andando lá de Jesus. Vou encerrar agora. E aí, como é que o Pedro vai sustentar a família dele, hein? Se agora ele não pesca mais. Só tá atrás desse tal de Jesus pra lá pra cá. Sim. E você acha que Jesus não cuidava dos caras? Com certeza. Claro, irmão. Sempre. Claro que cuidava, irmão. Tá andando comigo, vai deixar sua família passar fome? Hã? Não, senhor. Nunca vi o justo desamparado. Nossa descendência mendigar o pão. O Paulo fazia tenda, né? Sim. Para não instigar da igreja, para não abusar da igreja, para não arrancar da igreja. Só que a Bíblia diz que as pessoas serviam Paulo também. Para andar de navio naquela época, irmão, era como se fosse andar de avião hoje. Quem que coxava isso? Uau. Entende? Por exemplo, Moisés matou um cara e enterrou na areia. Para agora, enterrou na areia. Ele matou um cara e enterrou na areia. Ô, Moisés era bom para matar, só era ruim para esconder. Como é que você vai esconder um defunto na areia, irmão? Porque a areia e o vento tem uma sintonia. Quando o vento sopra, a areia se move. Revela tudo. Tem gente que tem que pedir a Deus pro vento não soprar na vida dele. Porque se soprar o defunto que foi escondido há 10 anos atrás, pode aparecer. E aí Deus falou com Arão assim, Arão, toca na areia que vai virar piolho. Ué, mas as pragas do Egito eu falava com Moisés. Por que na praga do piolho, que foi a terceira praga, Deus não falou com Moisés, Deus falou com Arão, toca que vai virar piolho. O piolho fica onde? Cabeça. A areia fica no chão. Yes. Se toca e vira piolho, ia subir pra onde? Yes. Pra cabeça. Então se sobe, o defunto estava enterrado e ia aparecer. Então se Moisés toca na areia, ele ia expor seu próprio pecado. Deus vai mandar Arão. Tocou e virou piolho. Só que tem um detalhe. Você pode esconder o defunto na areia. Mas toda vez que a sua cabeça coçar, você vai entender que você tem um defunto enterrado em algum lugar. Porque você enterrou na areia, mas está escondido aqui na... Uma máquina! Sepulturas de areia. Encerra aqui. Esse é o Jackson Marques aqui no YangCast. Não se esqueça de clicar aqui embaixo. A gente vai deixar o Instagram do pastor Jackson Marques. Você que assistiu essa entrevista, o Jackson ele é um cara que você não vai ver ele no Instagram. Gente, ó, meu QR Code, meu Pix, etc. Mas como muita gente assiste, quando ele tá aqui, muita gente assiste, a gente vai deixar aqui também as redes sociais. E aí você pode chamar o Jackson e falar, pastor, eu quero ofertar, porque eu sei que você cuida de outras pessoas, eu quero ofertar na sua vida. Que aí com certeza ele não vai recusar. Toda ajuda é bem-vinda, mano. Yes. E detalhe, isso que ele falou aqui, eu preciso até dizer, é uma verdade. Assim que nós chegamos aqui, ele falou, eu preciso urgente ajudar uma família que está carente. Preciso ajudar uma família na África. Eu fui pregar fui fazer um podcast num lugar, o cara falou assim, vem. Aí ele falou, vou acertar tudo aqui. Compra as passagens aéreas, e vou acertar tudo aqui. Falei, beleza, comprei as passagens aéreas, o hotel, tal. Beleza, fez um podcast tremendo, acabou o podcast, o cara foi embora, irmão. Tinha uma viagem pro México. Até hoje.
Aí eu comprei a passagem do meu bolso, paguei o hotel do meu bolso, a alimentação do meu bolso, o cara foi embora. E aí ele colocou os cortes no YouTube dele, o YouTube dele bombando, lucrando, ganhando. E eu tapinha nas costas. E às vezes o cara tem até patrocínio, né? E não tinha? Porque não posso citar o nome aqui? Tinha, irmão. Tinha atrás, assim, um monte de... Ó, fulano de tal, não sei o quê. Os caras ajetando ele. E o miserável pão duro não gosta de ajudar os outros. Ó, já fica aí, ó. Pega o... Eu vou deixar as redes sociais do Quem Jackson. não abre a mão pra semear, quem não tem a humildade de abrir a mão pra semear, não terá autoridade de abrir a mão pra colher. É com a mesma mão que você planta, mano. É a mesma mão que você colhe. Se você não derrama na vida dos outros também não vai derramar na sua vida, não. Recebe! Vamos ficando por aqui, então. Não esquece de fazer isso, tá? Corre na descrição. As redes sociais do Pastor Jackson vai estar aqui. O link do livro dele também, que você pode comprar o livro do Pastor Jackson e você abençoar pessoas. Compra o livro pra você, já compra 2, 3, abençoa pessoas, entrega na casa dos seus amigos e vamos ajudar esse grande homem de Deus a continuar aí fazendo essa obra que ele está fazendo. E em março tem o livro do Judas. Tamo junto, vamos ficando por aqui. Deus abençoe sua vida.